presente. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? E até por conta desse evento do ENAD, ele ser um evento que, no meu caso, tem uma representação muito especial. Eu lembro que no ano de 1996, eu estava no último período da faculdade, eu sou bacharel em administração, e naquela ocasião o MEC entendeu aplicar uma prova de âmbito nacional, e na época ela ficou conhecida como o Provão do MEC. Então eu participei da primeira edição, esse provão, depois ele sofreu diversas atualizações e é hoje o que a gente conhece aí como essa prova do ENAD. Então, qual é o grande objetivo, tanto do provão do MEC quanto essa prova do ENAD? E era uma ansiedade que eu tinha na época enquanto estudante. Era saber o quão competitivo eu estava para o mercado de trabalho, que eu iria dar continuidade, que também abriria outras possibilidades para mim. Então, naquele momento, muitos colegas, né, pilhados, não vou fazer a prova, não quero saber disso. E eu falei, não, eu vou fazer essa prova sim. Eu quero ver primeiro a instituição onde eu me formei, se ela realmente, né, estava me preparando e o quão preparado eu estava. Fui lá, fiz a prova, né, e não tinha essas facilidades que temos hoje, por exemplo, preencher questionário, não existia isso. Eu recebi a comunicação com a designação do local de prova através dos correios, e depois o resultado da prova também me foi enviado pelos correios. E, curiosamente, esse resultado mostrava o meu desempenho tanto na prova discursiva como na prova objetiva, e isso gerava uma média. Média do estado, média da região sudeste, que eu fiz aqui pelo Rio de Janeiro, e a média também Brasil. Então eu consegui, na avaliação que eu tive, ficar acima da média em todas elas, então eu me senti pelo menos competitivo em relação aos outros que fizeram a avaliação naquele momento. Agora, o mais importante que eu percebi nessa avaliação é que, por conta do meu desempenho, eu fiquei no que eles chamavam de primeiro quartil, ou seja, o primeiro grupo das 25% das melhores notas do provão, né, do MEC. E o ano foi 96, o resultado saiu em 97, guardei aquele formulário e achei que estava resolvido, segue a vida. E em 2006 participei de um processo seletivo para trabalhar numa empresa chamada Gefco Logística do Brasil. E naquela ocasião já começava, né, a ter um uso bastante frequente da internet, troca de e-mails e tal. E eu lembro que numa determinada etapa me perguntaram: vem cá, você fez o provão do MEC, que eu vi aqui pelo seu diploma, você foi do primeiro ano, você chegou a fazer a prova? Eu falei: fiz. Tem como você tirar uma foto do comprovante, se você tiver nos mandar? Eu peguei, tirei a foto e enviei. E aí passei pelas etapas do processo seletivo, teve entrevista com o gerente, com o diretor, e depois eu fui aprovado. E trabalhei nessa empresa durante um bom tempo. Inclusive, o Alan estava falando de São Paulo, eu trabalhei ali no Jaguaré, ali coladinho com Osasco, né, numa avenida chamada Engenheiro Paulo Billings, né? Trabalhei ali numa empresa chamada Irving. E aí, pela Gefco Logística do Brasil, e fazemos a logística in-house, né, dentro dessa empresa. E aí, um belo dia, encontrei com a analista de RH que cuidou do meu processo seletivo e perguntei para ela: poxa, que bacana, né? Porque você acaba tendo aquela pessoa que fez o contato, as tratativas, como uma pessoa importante para você estar dentro da empresa. E fui conversar com ela. Falei: olha, você me deixou intrigado, você me pediu o comprovante do provão do MEC. E aí, em determinado momento, ela falou assim: porque você não era o primeiro, né, no ranking, nem o segundo, nem o terceiro. Você estava em quarto. Mas a gente achou interessante e precisava de um critério técnico para gerar o desempate, para que você, pelo menos, pudesse passar de fase, né, e participar das outras etapas avaliativas. E aí foi bacana, porque eles usaram um critério, né, não subjetivo, um critério objetivo, um critério quantitativo, e eu acabei ficando com a terceira vaga e depois consegui ficar com a vaga, né, e fui efetivado na empresa. Bom, isso foi em 2006. Agora vocês imaginam isso hoje, né, com essa facilidade que nós temos, né, de troca de informações, né, de você conseguir ter, né, um protagonismo diferenciado e com a possibilidade dessa nota passar
a vir, né, descrita não no currículo, né, não no, desculpe, no comprovante, no certificado, mas ela constar no histórico acadêmico. Então, hoje, o ENAD ele ganha uma dimensão maior, até por conta dessa possibilidade dele ter a chance de vir a ser cada vez mais, né, evocado e participar desses processos, quem sabe até para uma prova de títulos, para um concurso público, isso aí ser com certeza, né, um objeto de pontuação, quem sabe, dependendo da banca, dependendo do edital, uma possibilidade de você avançar, prosperar, né, ter um desempenho superior. Então, o primeiro recado que eu dou a vocês, e aí, Tarcísio, né, eu acho que eu me dei o direito, né, já que você me convidou e foi tão gentil no seu convite, me deu o direito de compartilhar com os seus alunos essa experiência, que foi uma experiência muito gratificante que eu tive, que eu pude comprovar na prática, colher os frutos, e que eu acho que seria justo também, né, dar esse testemunho para que vocês façam essa prova, né, com dedicação, como se fosse realmente algo, né, valioso, porque imaginem se lá atrás, né, teve a chance de ser tão valioso, com certeza hoje isso ganha uma dimensão muito mais importante. Tá bom, pessoal? E, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui o conteúdo que eu preparei especialmente para vocês, exatamente por conta desse, desse mecanismo aqui de compartilhamento, que foi, né, o tema selecionado para hoje, que é o tema logística e questões de provas anteriores. Eu gostaria só que vocês sinalizassem, por favor, se vocês estão visualizando aí a tela do ProENAD, com o tema logística e questões de provas anteriores. Está aparecendo, Ju. Está tudo beleza, então. Então, dar continuidade. Então, esse aqui é o primeiro slide. Hoje conheceremos um pouco mais sobre a logística e também questões comentadas de edições anteriores. Quando a gente fala a respeito de logística, pessoal, eu imagino que passe um filme na cabeça de vocês, né? Normalmente, a logística está associada àquele caminhão fazendo entregas, está associada àquela questão, por exemplo, de um estoque, de um armazém. Mas a logística, atualmente, ela tem uma dimensão, um contorno bastante significativo e que vai muito além disso. Hoje, a logística ela ganha contornos da compreensão dos arranjos organizacionais organizados na forma de cadeias de suprimentos, ou seja, não só a empresa que está adquirindo os produtos ou a prestação de serviços, mas também todos os elos constituintes, seja desde a obtenção de matérias-primas, dos insumos, o processamento, até que isso chegue no consumidor, chegue nas mãos dos clientes. Então, hoje as empresas começam a ser vistas, né, entendidas, estudadas, né, sob a forma de arranjos não mais isoladas, mas como parte integrante de uma cadeia, por isso o nome cadeia de suprimentos. E exatamente para que elas possam entregar os produtos, prestar serviço aos consumidores, elas fazem parte desse arranjo produtivo que possui diversos elementos que interagem, que modificam, que vão agregando valor a um produto e que, como falei a vocês, inicia-se muito lá atrás, com o primeiro elo, chamado de obtenção de matérias-primas, que ele faz o quê? O primeiro contato com a natureza, com as formas de obtenção desses insumos que vão sendo depois transformados, vão sofrendo agregação de valor, até que eles finalmente se transformem num produto acabado. O que é o produto acabado? É o produto em condições de ser oferecido, ser ofertado ao consumidor para que ele possa utilizá-lo da melhor forma possível. E, com a concorrência que nós temos hoje, não necessariamente precisa ser, né, de um fornecedor exclusivo, você pode ter vários fornecedores, que à medida que eles vão apresentando características, vão apresentando desempenhos ou atendem aos critérios, por exemplo, da administração pública, quer seja participar de um certame licitatório, participar de um pregão eletrônico, as empresas que forem, né, sagradas vencedoras, que forem ali homologadas, tiverem os seus pedidos de compra emitidos,
essas empresas terão condições de fornecer aos entes públicos. Tá? Então, atualmente, percebemos que essas empresas, para terem um produto de qualidade, elas precisam cada vez mais ter as informações, ter mecanismos de controle que exatamente possibilitem que essas empresas possam entregar aquilo que o consumidor espera, aquilo que esse consumidor deseja. E a partir dessa dimensão, dessa possibilidade de você resolver, de você entender, de você estudar, você consegue disponibilizar os produtos na quantidade certa, no local certo, no preço adequado, no preço justo e nas condições que os consumidores desejarem. Antes, a logística era percebida apenas como uma atividade de apoio. Como falei para vocês, estava muito vinculada à imagem do transporte, muito vinculada à questão da armazenagem. E com o passar do tempo, isso daí foi revertendo, isso aí foi mudando. Então, hoje começa a ser vista como algo estratégico para as organizações, para que possa a organização, o ente público, atingir os seus objetivos. Um bom exemplo disso nós vimos agora durante a pandemia. A logística garantiu o abastecimento de hospitais, garantiu o abastecimento de insumos, garantiu o abastecimento de suprimentos nos mais variados locais, inclusive para que você tivesse a alimentação, para que você tivesse acesso aos recursos básicos. E foi justamente essa logística que viabilizou, em muitas ocasiões, a retirada próximo aos pontos de fornecimento de ventiladores mecânicos, de equipamentos, para que eles fossem disponibilizados aos hospitais. Então, a logística ela tem esse protagonismo, ela tem essa possibilidade exatamente de movimentar coisas e também movimentar pessoas, justamente tendo a oportunidade de atender às mais variadas necessidades. E hoje, com a complexidade, com o tamanho cada vez maior das organizações, das relações que existem entre esses componentes da cadeia de suprimentos, e, além disso, a questão da globalização da economia possibilitou que essa obtenção de recursos vencesse fronteiras. Não necessariamente hoje os recursos que você utiliza são todos produzidos em um único país, no seu país. Podem ser produzidos em outros países, em outros continentes, exatamente por conta das facilidades de transporte, de movimentação que nós temos hoje. E, além disso, o consumidor, o pagador de impostos, o cidadão, está cada vez mais exigente, está cada vez mais preocupado com o retorno que ele tem em relação àquilo que ele espera, aquilo que ele necessita. Então, os parâmetros de tempo, lugar, qualidade e também de informação estão se tornando cada vez mais decisivos no momento da compra. Cada um de nós aqui presente nessa sala e também aqueles que terão oportunidade de assistir a este conteúdo que ficará gravado, já devem ter tido a experiência de fazer uma compra, por exemplo, pela internet, utilizando as plataformas digitais, o chamado e-commerce ou comércio eletrônico. Ali temos a chance de escolher produtos, escolher marcas, ponderar entre vantagens e desvantagens de uma com relação à outra, ouvir opiniões imparciais de pessoas que compraram, assistir vídeos de demonstração. Então, a informação hoje, ela está muito mais presente do que estava no passado. E isso faz com que organizações tenham cada vez maiores chances de utilizarem também essas informações como poderosas aliadas, sabendo, conhecendo e percebendo cada vez mais onde os seus consumidores, onde os seus clientes pretendem ser atendidos. E para a administração pública, isso também faz todo sentido. Imagine uma prefeitura, por exemplo, com uma necessidade de fazer uma distribuição física de medicamentos, de vacinas. Ela sabendo quais são os pontos com maior demanda, qual é a população local, qual foi a cobertura vacinal já atendida em determinada região,
ela poderá envidar recursos para fazer um dia D da vacina, para disponibilizar estruturas, né, complementares de vacinação, tudo isso visando, obviamente, não o atendimento do consumidor, mas, nesse caso, o atendimento do cidadão. E para que a logística faz isso tudo? Bom, no âmbito das empresas, sejam elas empresas públicas ou privadas, além de agregar valor aos parâmetros já citados, a logística consegue também eliminar do processo tudo aquilo que acarrete somente custos e perda de tempo, comprometendo a otimização dos recursos. Então vamos imaginar o seguinte, pegando ainda esse exemplo da vacina. A vacina é um tipo de produto cuja distribuição demanda uma conservação adequada, um transporte com características, né, de temperatura também indicadas de acordo com cada tipo de vacina que está sendo transportada, e cuja distribuição precisa ser feita de forma inteligente. Eu não posso carregar um caminhão, um veículo e ficar dando várias viagens, andando em círculo. Então, hoje, a logística tem uma alternativa para isso, que é a roteirização inteligente. Então, você cria um caminho crítico, normalmente é o caminho partindo, né, do ponto de origem até chegarmos, né, no ponto de destino final, passando por vários outros pontos intermediários, fazendo isso observando a questão do fluxo, a questão do horário de deslocamento, buscando sempre rotas alternativas que compensem o tempo que você ficaria parado no congestionamento, mais ou menos como hoje tem esses aplicativos aí que são os roteirizadores, né? O Google Maps, o Waze, para ficar nesses dois exemplos. Então, hoje a logística possui essa possibilidade, fazer com que aquilo que precisa ser feito seja feito da melhor forma possível. E competitividade. Essa competição que nós observamos nos mercados obriga as empresas a uma constante melhoria, busca de atingimento desses níveis de serviço e, por outro lado, também empurra uma redução contínua dos custos. E como é que eu posso reduzir custos de forma contínua, de forma crescente? Eu posso fazer isso de várias formas. Uma delas é com a adoção de programas especializados, a adoção de procedimentos que possam melhorar o deslocamento, né, dos veículos, que possam otimizar o que está sendo guardado dentro dos armazéns, porque nós sabemos que produtos em demasia podem levar ao vencimento por atingimento da data de validade. Compras em excesso, sem contar com um planejamento adequado e prévio, podem inviabilizar, por exemplo, o atingimento de metas de atendimento. Você pode ter material super estocado de uma determinada categoria, de um determinado tipo, e materiais faltantes de outro. Por quê? Porque não foram empregadas as boas técnicas de mensuração de dimensão de estoques, os produtos, porventura, podem ter sido armazenados, mas não ter sido feito o manejo adequado, observando a data de validade. Então, são situações que você acaba tendo um desempenho que compromete, né, vamos dizer assim, a melhor gestão, a melhor economicidade. E a administração pública, para atingir os seus objetivos de desempenho, cumprir o orçamento e também liberar recursos que possam atender a população, pode e deve utilizar essas modernas ferramentas de gestão, em especial aquelas que possam estar vinculadas com a logística, seja para a distribuição de produtos, transporte escolar, porque estamos falando de mobilidade urbana, né, em especial para o transporte de crianças. Pode-se ter o viés da logística dando apoio e cobertura, por exemplo, na determinação do plano viário da cidade, deslocamentos com transporte de massa, deslocamento com ônibus, deslocamento com trens metropolitanos, enfim, são inúmeras as possibilidades que são apresentadas pela logística e que podem resolver diversos problemas. E ao perceberem que para manterem-se competitivas a um baixo custo,
seria necessário ter uma velocidade capaz de responder a essas exigências de mercado, e isso somente se torna possível com a fortificação destes relacionamentos, né, destes elos que compõem a cadeia de suprimentos. Surge, então, uma organização em rede, em cadeia de abastecimento, como uma forma que permita que você tenha a identificação, mapeamento, identificação de processos que gerem valor ao consumidor final, seja para um produto ou serviço, independentemente de onde eles estejam sendo executados. Pode ser dentro da própria empresa ou em algum outro lugar com algum tipo de relacionamento. Além de perceber essa existência, a organização em rede também busca integrar processos. E não raro, você observa fornecedores que conseguem visualizar o estoque e que, a partir de um contrato de fornecimento, podem, dentro dos parâmetros do contrato, podem se antecipar e fazer o envio de produtos, dentro, obviamente, daquilo que foi acordado em contrato. Sendo ente público, dentro daquilo que já estava devidamente parametrizado no instrumento convocatório, no edital que deu origem àquele procedimento licitatório. Tomemos como base, por exemplo, a situação de tomada de preços, de registro de preços, que muitas prefeituras realizam. Esse procedimento visa exatamente o quê? Otimizar o tempo. Muitas empresas que já ganharam licitações com uma determinada prefeitura, outras prefeituras podem pegar carona naquele procedimento licitatório e, com isso, agilizar a reposição de itens, não necessariamente tendo que abrir um novo certame licitatório. Então, dessa forma, nós conseguimos ganhar tempo, ganhar fluidez, que é algo que hoje é tão buscado pelo mercado, mas que, de alguma forma, pode ser adaptado à nossa realidade da prestação da gestão pública. E a globalização veio para ficar, pessoal. Então, com a complexidade de um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais conectado, cada vez mais temos forças, organizações que não podem ser vistas e analisadas de forma isolada. Elas precisam ser estudadas como parte integrante dessa rede que eu falei com vocês. E como isso é possível? Como isso consegue ter essa possibilidade de atingir esse objetivo? Mantendo níveis de produção para sustentar o crescimento da organização e do mercado, identificar, medir e otimizar as relações com esses demais elementos, mapear e aperfeiçoar as relações que sustentam as empresas nesse emaranhado de conexões, alinhar e agilizar informações, evitando acúmulo de estoques ao longo da cadeia de suprimentos, e relações cada vez mais baseadas na sensação do ganha-ganha entre os componentes e não apenas uma relação do tipo ganha-perde, como antigamente era muito comum. E não é um caminho fácil. As empresas, para chegarem nesse atual estágio, elas passaram por diversas etapas, amadurecimento das relações entre os elos constituintes. E aí você que está participando ao vivo dessa sessão teletransmitida, e também você que vai participar desse conteúdo gravado, você pode se perguntar, poxa, professor, mas como é que isso seria possível se perante a lei de licitações nós teríamos apenas a chance de fazer uma contratação por 5 anos ou 60 meses? Sim, a partir desse prazo, um novo certame pode ser lançado, mas aquela empresa, se ela performou adequadamente, ela também terá todo o interesse do mundo em participar novamente do certame. E se ela já é conhecedora, já detém o conhecimento, o como funciona a distribuição, as entregas, todo o processamento, ela, por sua vez, também terá todo o interesse em oferecer um preço mais competitivo para continuar fornecendo para aquele ente que está fazendo aquele procedimento. Então, essa integração, ela torna cada vez mais esse sistema eficiente, permite uma medição de custos. Não é porque eu sou um ente público que eu não vou me preocupar com custos. Se eu consigo o êxito num procedimento licitatório, numa determinada operação, eu consigo uma sobra de recursos no caixa daquele órgão público para que eu possa depois avançar e fazer outras melhorias
que eu possa avançar depois e conseguir outros avanços em outras áreas. Então, esse estudo, né, esse mapeamento, esse gerenciamento desses elos, a gente chama de supply chain management, ou gerenciamento da cadeia de suprimentos. E você deve estar se perguntando, por que o professor está gastando tanta energia falando a respeito da cadeia de suprimentos, fazendo esse recorte com a questão da gestão pública? Exatamente porque daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, eu separei 3 questões, que são questões de ENADs anteriores, de gestão pública, para que a gente possa fazer essas 3 questões juntos, e eu vou mostrar exatamente o que tem de diferente, o que ali pode ser um diferencial na hora de você ter, né, marcar tranquilamente cada uma dessas questões. Poxa, professor, mas um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Sim, mas provavelmente aquele mesmo assunto poderá ser perguntado a vocês de uma outra forma, com uma outra abordagem, mas o resultado final esperado será sempre o mesmo. Então, esse gerenciamento da cadeia de suprimentos, né, ou, como falei para vocês, o supply chain management, ele busca trazer subsídios para que, desde os primeiros elos até chegar no consumidor final, sejam gerados produtos, serviços e informações. Guardem bem essa trilogia: produtos, serviços e informações, capazes de agregarem valor ao consumidor. E quando compramos qualquer coisa, não imaginamos o longo caminho que foi percorrido, né? Quanto de materiais foram agregados, foram transformados, para que você chegasse até o momento atual. E esse esquema que eu estou mostrando aqui para vocês, ele mostra exatamente uma cadeia de suprimentos genérica. Então, ali ao centro, estou chamando de fábrica, mas poderia ser uma manufatura, poderia ser ali uma empresa que está produzindo algo ou prestando um serviço. E essa organização, ela mostra, desde, né, na extrema esquerda, né, o primeiro elo, obtenção de matérias-primas. Aquele primeiro elo, ele está em contato com a natureza e ele pode enviar essas matérias-primas diretamente para a fábrica, ou essas matérias-primas passarem por fornecedores de componentes, serem transformados e depois atingirem essa fábrica. Por isso, essa fábrica ela terá vários fornecedores, diversos fornecedores. E quanto mais complexo for o produto gerado a partir desta fábrica, teremos uma chance, né, de maior complexidade também dessa representação dessa cadeia de suprimentos. Pois bem, dentro da fábrica, teremos a entrada de insumos, né, chamados de inputs, eles passarão por processamentos e teremos a saída, os chamados produtos acabados. Esse produto acabado, ele pode seguir diretamente para o consumidor final, passando pelos canais de distribuição, passando por um centro de distribuição, um atacadista, um varejista, até que finalmente chegue nas mãos do consumidor. Aliás, toda essa organização só existe em função daquela caixinha que tem a estrela. Ela só existe em função do consumidor. Tá? Então, aquela seta maior que aparece ali em azul, passando por cima, que tem recursos, informações, produtos ou serviços, porque são justamente, né, tudo aquilo que vai ser transformado, vai ser modificado e que vai permitir que coisas brutas que foram obtidas lá no início passem por um processamento até que elas cheguem lá na outra extremidade, na forma de produto acabado, nas mãos do consumidor. Professor Júlio, e as informações? Como é que elas transitam dentro dessa cadeia de suprimentos? Olha, muito boa essa sua pergunta. As informações transitam sob várias formas. Sob a forma de disponibilidade de estoque, disponibilidade de insumos, de matérias-primas, informações técnicas em geral. Informações que permitem não só ao consumidor tomar a decisão, como também aos elos constituintes terem subsídios
para planejarem melhor a sua produção, a sua programação. E lá embaixo vocês observam que tem uma seta voltando, porque tudo aquilo que vai também volta. Tudo aquilo que é entregue ao consumidor, em algum momento ele pode trazer isso de volta. E hoje, a política nacional de resíduos sólidos, ela é muito clara na informação de que as empresas devem cuidar com o retorno adequado dos produtos que atingiram a sua finalidade, atingiram a vida útil. Então, dessa forma, nós temos a logística reversa, onde as devoluções de produtos em garantia, produtos que ainda estão dentro daquele prazo coberto pela assistência técnica do próprio fabricante, são corrigidos e devolvidos a esse consumidor, e também produtos que atingiram a vida útil e que, dessa forma, precisam ser retornados para que sejam novamente incorporados ao processo produtivo. Além disso, à medida que esses produtos vão sendo vendidos, vão sendo comercializados, as matérias-primas são pagas, os componentes são pagos, são ressarcidos aos seus fornecedores, nós temos também um retorno de capital, né? Temos o pagamento que é feito por ocasião, seja da prefeitura, do empenho que foi gerado e pago, seja também por conta dessa fábrica que pagou aos seus fornecedores. E, além disso, temos também informações que serão decisivas para o planejamento das próximas etapas. Então, como observado, essa cadeia de suprimentos e esses elos constituintes, essas marcações que vão sendo, promovidas ao longo dessa cadeia, permitem que seja feito um estudo mais detalhado, seja montados planejamentos, organizações, permitindo desta forma que as empresas tenham um protagonismo diferenciado. E vamos à nossa primeira questão. Pessoal, como é que eu montei o esquema para a gente responder de forma conjunta essas questões, tá? Eu imaginei o seguinte, que nós temos a chance de responder os questionamentos, né, a partir da leitura conjunta e depois temos a oportunidade de fazer os comentários a respeito das respostas que vocês darão. Então, a primeira questão é a questão de número 24, da edição de 2015, e no enunciado diz o seguinte, que a informação é essencial para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, porque ela proporciona o conhecimento do escopo global necessário para se tomar boas decisões. A tecnologia da informação proporciona as ferramentas para se reunir essas informações e analisá-las, objetivando-se tomar as melhores decisões sobre a cadeia de suprimentos. Quem falou isso foi o professor Chopra no seu livro de 2001. Então, essa é a primeira informação que vem na questão de número 24. Mas não para aí não, o texto continua. Apesar da dificuldade para a implantação da gestão da cadeia de suprimentos no setor público, ela é um processo importante que deve ser incorporado na administração pública, para que governos possam liberar recursos para a melhoria de sua capacidade de investimentos, por meio da racionalização dos gastos correntes, implementando assim uma gestão mais eficiente. E esse também é um texto adaptado, por sua vez, de Trida Pali, e outros autores, uma obra de 2011. E vamos em frente, não parou aí não. E aí vem o questionamento que a banca formulou. Ao analisar a gestão da cadeia de suprimentos no setor público, verifica-se que, opção A prática de compras eletrônicas é suficiente para a gestão da cadeia de suprimentos. Alternativa B, o atual conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos focaliza com grande destaque o fornecedor. Alternativa C, a facilidade de recrutamento de mão de obra qualificada é uma vantagem do setor público brasileiro em relação ao setor privado. Alternativa D de dado. A gestão da cadeia de suprimentos está centrada na administração do fluxo de materiais, ou seja,
do fornecimento de matérias-primas até o consumidor final, e a alternativa é o fluxo de informações consistente, é o sustentáculo do processo de abastecimento da cadeia de suprimentos e, na sua falha, é possível que haja excesso de estoques ao longo dessa cadeia. E aí, abençoados, qual das alternativas vocês arriscariam nessa questão de número 24? Isso, um de cada vez. Eu tô na dúvida falar aqui. ou escrever no chat. Ou falar também. Isso. Aí faz uma gentileza, Tarcísio, aí tu me diz aí como é que tá a enquete, porque aqui, como eu estou no modo apresentação e eu não sou anfitrião, eu não consigo acesso ao chat. Aí você vai me dizendo aí como é que o pessoal está aí ponderando essa questão de número 24, por favor. Fazer o seguinte, quem quiser utilizar o chat para marcar a opção, pode ficar à vontade que eu leio aqui. E quem quiser falar no microfone, é só levantar a mãozinha para eu poder dar a palavra. Perfeito, show. Vamos lá, pessoal, um de cada vez. Isso, um de cada vez, sem pressa, sem atropelo. A noite está apenas começando. Vou até beber uma água. Vai lá, Júlio. Silvia, quer falar, Silvia? Alambre o microfone. Ah, tá. Silvia está em dúvida entre a letra D. Peraí, deixa eu ver aqui. E aí? Eu também, é a mesma coisa, D e E. Também tô na... Boa. Estão indo bem. O Alan também está com dúvida entre essas opções. Mas a Silvia disse que fica com a opção D de dado. D de dado. E o Alan permanece aqui com a dúvida entre a D de dado e a E. Olha, eu vou dar uma boa dica para vocês, tá? Vocês estão num caminho muito bom. Quando a gente vai fazer uma prova, né, como essa do ENAD, ou como uma prova de concurso, uma dica legal é a seguinte. Eles abordam no tema, né? Na pergunta, no escopo. Isso, é você focar o que está sendo perguntado, depois você vai no texto, essa é uma estratégia, e a outra é o seguinte, eu já sei que não é nem essa, nem aquela alternativa, ou seja, você reduz o teu campo de debate. Olha, tá entre essa e aquela. Você já tirou de cena, né? Ou seja, você melhorou a tua possibilidade de acerto, que antes era de 20%, já subiu para 50%. Então, né, vamos ver como é que fica essa história aí. Gostei. Ó, alternativa certa, letra E. E vamos entender o porquê, porque aqui a gente, né, tá aqui para exatamente debater a questão. A letra A prática de compras eletrônicas é suficiente. Será que é só isso? Será que só a compra eletrônica é suficiente? E a licitação presencial não serve, não? Não pode? Tem que ser só o eletrônico? E a carta convite? Né? E o pregão de viva voz? E será que é só isso? Será que você não tem também a troca de informações? Então a letra A realmente, né, e vocês já descartaram, ela estaria realmente fora de situação. A letra B, o atual conceito de gerenciamento, né, da cadeia de suprimentos focaliza com grande destaque o fornecedor. Não, fornecedor não. Isso aí, perfeito. O cliente, o consumidor, a pessoa que é a estrela. Né? Eu até coloquei estrelinha ali na cadeia. Então, o fornecedor sai fora. Sai daí, fornecedor, sai daí. Letra C, a facilidade de recrutamento de mão de obra qualificada é uma vantagem no setor público. Olha, eu muitas vezes ouvi o oposto. Né? Eu ouvi o oposto. E, na verdade, muitas vezes o setor privado ele acaba tendo, né, uma sedução pela possibilidade de ganhos maiores e acaba tendo um esvaziamento justamente dessa mão de obra qualificada no setor público brasileiro. Então, essa é uma queixa recorrente e aí sim, os planos de carreira, né, a estabilidade do emprego, eles vêm como um diferencial positivo exatamente para ser, né, vamos dizer assim, um atrativo. Mas esse daí não é fácil, não. É muito difícil de você atrair e reter essa mão de obra qualificada. A letra D.
A gestão da cadeia de suprimentos está centrada na administração do fluxo de materiais, do fornecimento de matérias-primas até o consumo final. Aqui tem duas coisas que chamam muita atenção. Na verdade, não é o fluxo de materiais. O fluxo de material tem que entrar na fábrica. Entrou na fábrica, vai ser processado, dali para frente é produto acabado. Então você já tem uma evolução. E você tem também a cadeia de suprimentos voltada para a prestação de serviço. Então essa é uma afirmativa que não se sustenta por muito tempo. Né? Então ela é uma pegadinha, né? A pegadinha do malandro, o Serginho Malandro, glu-glu iê. E tem ali também o seguinte, ó, até o consumo final. Não, é até entrega ao cliente. E o cliente, se quiser usar aquilo, guardar, vender, é problema dele. Como ele vai consumir é uma decisão dele. Então tem esses dois pontos aí que com certeza a letra E ela é mais robusta, né? E ela atende de forma correta. Essa questão muito boa. Quando eu fiz a pesquisa dela, né, identifiquei, eu achei que valeria a pena, antes da gente partir para a resolução, dar esse preâmbulo que foi dado e a gente ter aqui a chance de dar uma debatida, porque realmente é uma questão muito boa. Vamos em frente, não parou aí não, tem mais uma, ó, questão número 16 de 2018. Pessoal, uma característica bacana, né? Isso já teve lá no Provão do MEC em 96 e nas edições, né, posteriores vem se repetindo. A prova do ENAD é uma maratona intelectual. Vocês vão ler muitos textos, muitas informações, algumas ajudam a resolver a questão, outras são apenas distratores. Mas, de qualquer jeito, faz parte do enunciado e a gente vai seguir a sequência. Tá? Então, a questão número 16 fala o seguinte, que a gestão da cadeia de suprimentos pode ser definida como um conjunto de abordagens que integra com eficiência fornecedores, fabricantes, depósitos e pontos comerciais. Tá? Depósitos e pontos comerciais, eles estão dentro daquela ideia de canais de distribuição. É o que serve para você, desde que sai da fábrica até chegar no consumidor, são os elos finais até chegar na mão do consumidor a partir da fábrica. Pois bem, de forma que a mercadoria é produzida e distribuída nas quantidades corretas, aos pontos de entrega, nos prazos corretos, com o objetivo de minimizar os custos totais do sistema, sem deixar de atender às exigências em termos de nível de serviço, que é exatamente o que o teu consumidor, né, espera e pretende. E aí tem Cinti Levi Kaminsky, né? E tem ali, são dois, né? Devem ser dois irmãos, né? A cadeia de suprimentos, projeto e gestão. Tá? Uma edição adaptada, né? Uma questão adaptada, um texto adaptado, mas que está, obviamente, de acordo com aquilo que a gente já comentou anteriormente. Então, percebo, em duas edições, o assunto gestão da cadeia de suprimentos caiu na avaliação. E não parou aí, não. Ó. Aí vem um outro texto de uma outra fonte. A aplicação da gestão da cadeia de suprimentos é um pouco mais complexa no setor público, dadas as peculiaridades desse setor, e eu lembro da gente ter comentado, inclusive, né, da questão do tempo, né, das licitações que podem valer ali por 5 anos ou 60 meses. Características do processo de compras ou contratações públicas, tais como impessoalidade, igualdade de condições para todos os concorrentes. Aí tem a questão da publicidade, né, de você tornar aquele certame público, né, e dessa forma ampliar a possibilidade de concorrência, e que com certeza isso aí é muito saudável para que o ente público tenha um gasto menor. Podem se apresentar como entrave para o desenvolvimento de relacionamentos com fornecedores com os quais sejam compartilhados processos, informações e ganhos. Dessa forma, no setor público é mais difícil a construção de integração da cadeia de suprimentos entre o cliente, nesse caso o ente público, e o fornecedor. Vejam, é mais difícil, mas não necessariamente significa ser algo impossível. E vamos continuar. Considerando os excertos apresentados, avalie as informações a seguir. E aí a banca oferece 3 afirmações, né? Afirmação 1, 2 e 3. E vamos ver cada uma delas. O esforço governamental presente na administração pública gerencial
para a melhoria da qualidade dos gastos com bens e serviços utilizados no setor público, deve incorporar a modernização da gestão da cadeia de suprimento, buscando eficiência, redução de custos e aumento da qualidade em prol do cidadão. Essa foi a primeira afirmativa, né? Que a gente ainda não sabe se está certo ou se está errado, mas o sujeito chegou lá, e eu gostava de falar quando eu estava, né? Eu participei durante quase 10 anos de procedimentos licitatórios, e aí abri a porta, o sujeito falava isso. Não sei se está certo ou se está errado, mas ele disse, né? Ele disse, então vamos ver o que se segue. Vamos à segunda afirmativa. A tecnologia da informação e os sistemas de apoio à tomada de decisão são essenciais à gestão da cadeia de suprimentos, pois viabilizam as compras governamentais eletrônicas e melhoram a transparência e a eficiência na aquisição de bens e serviços para o setor público. E aí você que está me ouvindo agora de forma síncrona, teletransmitida, e você que está assistindo esse conteúdo gravado, já vai arriscando aí seu palpite. Não, acho que está certo, acho que está errado. Já temos duas afirmações, mas ainda tem uma terceira ali, que é exatamente, né, o X da questão. E vamos à terceira. A importância da logística integrada nos dias atuais é indiscutível, seja pelo seu caráter reducionista, seja pela capacidade de integrar toda a cadeia produtiva, do suprimento até distribuição física, objetivando a melhoria do nível de serviço e a confiabilidade da entrega. Então tá aí, ó, 3 afirmativas, e agora vamos às opções que a banca nos ofereceu. Então tá aí, ó. É correto que se afirma em apenas 1, apenas 3, opção C, 1 e 2, opção D de dado, 2 e 3, e a opção E, tudo está valendo, está tudo certo. E aí, o que vocês acham? Valendo! Ô, professor, só volta lá na... Volto, com certeza. Então tá aí, ó. Voltei. Aí, Tarcísio, esse é aquele momento que a gente vira a ampulheta e a areia começa a escorrer. É verdade. Essa questão também muito boa, e a gente vai comentar as opções. E aí, amados? E aí, pessoal? Então, professor, Essa é boa, essa é boa. Tá. A 3 eu tenho certeza que está certa. A 1, eu também acho que está correto. Uhum. Agora a 2, A 2 balançou, né? Balançou. A 2 deu aquela balançada, né? O sujeito abriu a porta e falou com tanta determinação que, pô, deu aquela balançada. Mas será que é verdade, rapaz? Então, eu estou encanado nas compras governamentais eletrônicas. Ô, Júlio, mostra a próxima página que tem as opções de resposta, por favor. Mostra. Tá aí, ó. Ó, Letra o Alan tá em dúvida, ele tem certeza que é a 1 e a 3. Certo. Né? Não E tem que a aqui 1 e 2 3. não tem 1 e 3. Não tem. Então, nesse raciocínio, a sua possível opção de resposta seria a letra E. Né? Nesse raciocínio. Mas você pode continuar pensando, é claro. É só contribuindo aqui para um raciocínio, porque na prova mas tá é perfeito. isso. A leitura é essa mesmo. O tempo ele é curto na prova, então vocês vão ter que acelerar um pouquinho o raciocínio. Mas é esse o raciocínio. Então algo está errado. Tem como voltar lá de novo? Claro. Aqui a gente faz ao vivo e a cores. Eu tenho dúvida nesse caráter reducionista da número 3. Olha só, mas ela pegou na veia. Sabe aquele chute que o jogador recebe a bola e ele chuta e pega na veia, aquela bomba que não tem goleiro que pegue?
Mas olha, pegou na veia. É aquela que estufa a bochecha da rede. Exatamente isso, pessoal. Na verdade, hoje você tem uma relação cada vez mais complexa, cada vez mais intensa. Quando você reduz, você está minimizando, né? E, na verdade, se você está pensando, né, nessa capacidade de integração, olha a complexidade, né, que foi tão dita, tão falada. Mas aí aquela segunda ali, não sei não, hein? E aí? E essa segunda aí? Eu fico com a 2. O Alan também acertou parcialmente, que quando ele falou, ó, eu tenho certeza que a 1 está certa, na verdade ele não estava errado, não. A 1 está certa. Agora essa 2 aí é que balançou. Eu acho que a 2 também está correta. A 2 está correta? E aí, mais alguém concorda? Mais alguém discorda? Tem tantos dragões eletrônicos agora. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, vamos ver como é que ficou isso aí. Ih, tá certo, 1 e 2 estavam corretas, pessoal. Agora vamos ver o porquê, né? Exatamente, olha lá. Então, o esforço governamental presente na administração pública, né? Tá certíssimo. A tecnologia da informação é justamente quem turbina essa questão, né, da tomada de decisão, informações cada vez mais precisas, viabilizam a realização de compras eletrônicas, né, e o pregão eletrônico é algo fantástico. O sujeito consegue dar lance em cima do lance dele, né, porque é randomizado, ele não sabe quem está na frente, quem não está. E a terceira, aquela ali, é que realmente tinha, né, a pegadinha do malandro, que foram duas coisas, na verdade, né? O caráter reducionista e também a questão da confiabilidade da entrega. Não é só a confiabilidade da entrega, não, é em todo o processo, na distribuição, na armazenagem, no processamento. Então, você tem algo muito mais amplo, né, do que somente a confiabilidade da entrega. Então, ó, parabéns, Tarcísio, parabéns aí pelo grupo, hein? O pessoal tá afiadinho, hein? Bacana, legal, é isso aí. O raciocínio tá bom, isso aí. Ótimo. É isso aí. E como eu tinha falado que a gente tinha separado 3 questões, eu vou agora novamente falar dos subsídios e depois entrando na terceira hoje. Quando a gente fala, né, e a gente já tinha comentado dessa questão da logística reversa, isso hoje passa a ter um diferencial porque as pessoas começam a pensar nessa questão de sustentabilidade, nessa questão, né, de reaproveitar as coisas, de reutilizar, que são justamente os 3 R's da logística reversa da sustentabilidade. Então, essa reutilização de produtos e materiais não é algo novo. A gente já tem aí consagrada a reciclagem de metais, de plásticos e papéis, né, por exemplo, e nesse caso você tem uma recuperação a um custo menor do que você teria na obtenção daquela matéria-prima, né, que seria uma matéria-prima que você está usando pela primeira vez. Então, adicionar esses componentes, né, ao próprio esforço produtivo, além de reduzir a necessidade de obter novas matérias-primas da natureza, possibilita que você tenha um gasto total de energia muito menor. É exatamente por conta desse raciocínio que muitas empresas têm se dedicado a esse esforço de logística reversa. Apenas para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil já atinge mais de 90% da reciclagem do alumínio, das latinhas de refrigerante, latinhas de bebidas, e essas latinhas, uma vez recicladas, em menos de 30 dias já estão de volta às prateleiras. Tão eficiente que é essa cadeia, né, de reintegração desses produtos, desses materiais. Entretanto, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a questão do meio ambiente. Então, o reuso vem ganhando outras dimensões, outros contornos. Então, ao invés de você ter um fluxo único de materiais, né, de produtos sendo entregues aos consumidores e depois ele que deu o jeito dele, hoje você tem uma preocupação de reutilização, né?
por exemplo, né, o refrigerante com embalagem retornável, produtos que antes você tinha isso com uma maior intensidade, agora começam a ter, né, essa possibilidade de você reaproveitar a embalagem. E esse gerenciamento do caminho inverso de materiais, quando comparado com o fluxo direto, é chamado de logística reversa. É um mecanismo que permite que você faça um retorno adequado, fazendo com que esses produtos saiam do ponto de consumo, voltando até o ponto de origem ou aos pontos intermediários, onde esses produtos podem ser reintegrados. Logística reversa também assume outros nomes, pessoal. Logística reversível, logística inversa ou logística verde. Tá? Então, é um ramo, é um braço, é um segmento, né? O mais recente é o caçulinha da logística, que cuida exatamente desse processo que visa essa reintegração desses produtos. E aí, Paulo Roberto Leite, na sua obra de 2003, com o mesmo nome, Logística Reversa, define que ela é a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição reversos e agregando-lhes valor de diversas naturezas, como valor econômico, ecológico, legal, logístico, valor de imagem corporativa, entre outros. Tá? Então, a logística, vejam, aparece novamente a questão da informação. E hoje, com as facilidades tecnológicas, cada vez mais essas informações estão presentes no nosso dia a dia. Reaproveitamento de resíduos. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. O reaproveitamento de resíduos sólidos é considerado uma realidade cada vez mais praticada por pessoas ou empresas. E o que é esse reaproveitamento de resíduos sólidos? É uma necessidade para manter a qualidade dos ecossistemas e também qualidade de vida das pessoas nos centros urbanos. E esses resíduos sólidos podem ser reaproveitados, podem ser reutilizados. E eles passam por uma classificação e são caracterizados de acordo com as suas propriedades. Uma lei muito importante nesse sentido é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, de número 12.305, que faz com que, né, ocorra esse aproveitamento de uma forma sistematizada, incentiva o debate, né, para que não só as prefeituras implementem o sistema de coleta urbana seletiva, como também disciplinem esse assunto no âmbito, né, dos locais por onde elas tenham abrangência. E existem muitos desafios nessa questão de resíduos. Deficiências de cobertura, deficiências associadas à qualidade e também à sustentabilidade dos serviços. Em muitos momentos, são formadas cooperativas, associações de catadores, que têm precariedade na formação de documentação, na juntada de evidências, que permitam, por exemplo, que elas sejam contratadas. Muitas vezes ocorre também a disposição inadequada desses resíduos em locais chamados de lixões e também em cursos d'água, próximos a rios, próximos a lagoas. E isso daí traz complicações importantes para o ambiente. Por quê? Se eu tenho um lixão, o lixão é diferente de um aterro sanitário. O lixão é um local onde os resíduos eles são, né, dispostos diretamente no solo. E a matéria orgânica, quando se decompõe, ela forma um líquido viscoso e mal cheiroso, oriundo exatamente da putrefação dessa matéria orgânica. Esse líquido tem um nome, é chorume. E o chorume penetra no solo, faz a contaminação dos lençóis freáticos e, além de contaminar o solo, contamina também a água. Se esse lixo orgânico ele é jogado diretamente em um rio, em uma lagoa, num lago, essa matéria orgânica também entrará em decomposição e essa matéria orgânica vai alterar o pH daquela água, causando também a contaminação dessa água, levando à morte, não só da vida vegetal, como também da vida animal presente naquele ecossistema.
Então, a disposição inadequada traz esses dois problemas. E como resolvê-lo? Resolvendo através de um aterro sanitário, que é um local que terá uma impermeabilização, não permitindo que esse chorume penetre no solo. Esse chorume será recolhido e depois ele terá condições de ser incinerado, sendo, portanto, conduzido de forma adequada e segura para uma destinação também final, né, de acordo com as suas características e propriedades. E nesse processo de, né, putrefação, existe a liberação de gases, entre eles o gás metano, que pode ser recolhido e, a partir do seu recolhimento, transformado em fonte de energia. Tá? Então, essa transformação da disposição inadequada em lixões ou cursos d'água, quando direcionada para aterros sanitários, ela tem muitas, inúmeras vantagens. E quando isso é feito de forma associada com a coleta seletiva urbana e também industrial, permite que tanto a população como também os grandes geradores de resíduos façam a separação desses materiais com potencial de reciclagem e que, ao passarem por cooperativas ou associações de catadores, possam ser o quê? Selecionados e destinados de acordo com o tipo de material constituinte, o que permitirá um retorno mais fácil e adequado às cadeias produtivas, às cadeias de suprimentos, do que ir parar, por exemplo, num lixão ou mesmo num aterro sanitário. Quando esses materiais que ainda possuem capacidade, né, de serem reincorporados à cadeia de suprimentos, quando eles são colocados, né, de forma inadequada, indevida, num aterro sanitário, mesmo com todas as proteções possíveis e imaginárias, é um produto que vai, né, não vai ser reintegrado, é um produto que vai lotar mais rapidamente aquele espaço, diminuindo, inclusive, a vida útil daquele local. E, além disso, a presença de lixões, a presença do baldeamento, né, muitas vezes clandestino, desse lixo em áreas isoladas, em terrenos baldios, você tem o trabalho de adulto, de crianças, que muitas vezes se veem ali em situações degradantes que acabam trazendo um impacto social bastante profundo. Então, dessa forma, ter uma preocupação em dar a destinação adequada a esses resíduos é relevante. Além disso, existe uma escassez de recursos para a expansão dos sistemas existentes. Né? O recurso é pouco, né? As necessidades, né, dos municípios, do Estado ou mesmo da União são muito grandes, pois ainda temos imensos desafios para vencer. Então, hoje você tem uma dificuldade muito grande, que é implementar a coleta seletiva, implementar a destinação adequada desses recursos e também expandir os sistemas que já existem. Além disso, são pessoas que normalmente trabalham nessas empreitadas, são pessoas com baixa capacitação institucional. Muitas vezes existe carência de técnicos capazes de prestarem os serviços especializados, adequados a esse tipo de tratamento, de manejo desses resíduos, e existe também a ausência de mecanismos de controle social e também de uma efetiva implementação dessa política nacional de resíduos sólidos no âmbito dos municípios. Então, com certeza, são muitos os desafios que nós temos aí pela frente e que, com certeza, vocês terão condições, uma vez, né, atuando no mercado, se já não atuam, se vierem a atuar nessa seara, terem condições de aprofundar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí temos vários resíduos, né? Alguns materiais são perigosos para o meio ambiente, em função do tempo de decomposição, e aí temos a bituca do cigarro, temos o vidro, o próprio pneu, que são produtos que não conseguem, o chiclete, né? A goma de mascar. Então, são produtos que têm uma dificuldade muito grande, precisam de muito tempo para que eles sejam novamente reincorporados à natureza. E, para isso, a coleta seletiva ela é determinante. Alguns resíduos precisam de atenção especial, como pilhas, baterias, compostos químicos tóxicos,
né? Já existe hoje uma cadeia de retorno muito eficiente de embalagem de agrotóxicos. Já existe hoje, né, um sistema chamado Recicla Limp, que faz o retorno adequado de pneus, mas isso não é o suficiente. Nós ainda temos grandes desafios, né, e precisamos contornar todos eles. E os resíduos, né, de acordo ainda com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é responsabilidade do fabricante dar a destinação adequada de sobras de componentes. E esse lixo pode ser classificado de várias formas, como lixo doméstico, comercial, industrial, hospitalar, agrícola e especial. Percentual de retorno. A gente sabe que esse percentual de retorno ainda é pequeno, né? Mas a gente sabe também que alguns materiais têm uma atenção, têm um interesse particular e especial, como, por exemplo, o alumínio, o cobre, o ferro, o papel, o vidro, já são materiais que têm, né, já demandam uma atenção especial. Só para vocês terem ideia, 1 tonelada de equipamentos celulares possuem 145 gramas de ouro. E aí você coloca o ouro aí na cotação de R$300 o grama, você já percebe por que muitas empresas têm um especial interesse em fazer o recolhimento e a destinação adequada e segura desse lixo eletrônico, né? Então, hoje, muitas empresas vêm se especializando, vêm buscando atuar nesse nicho de mercado, porque o celular não tem somente o ouro, não, pessoal. Tem o ouro, tem a prata, cobre, chumbo, níquel, cádmio, zinco. São 76 elementos da tabela periódica contidos num único aparelho celular. E à medida que a tecnologia, a ciência consegue evoluir, cada vez mais e mais, né, percentuais de retorno vão sendo adquiridos. E tudo aquilo que hoje não consegue ser reaproveitado acaba tendo um desses três destinos. Preferencialmente, devem ser levados para aterros sanitários os produtos, né, que não tenham condições de serem, né, reaproveitados ao máximo, acabam indo parar no aterro sanitário, ou ainda faz parte da realidade, né, um desafio muito grande de muitos gestores públicos, eles acabarem parando em lixões, e também uma possibilidade, e o Japão é campeão nisso daí, faz a incineração desses componentes, buscando exatamente a recuperação energética. Então, eles usam a queima do lixo para quê? Primeiro, para se livrar do lixo, né? O Japão, como vocês sabem, é um arquipélago formado por diversas ilhas, e não tem muito espaço ali, pessoal, para ficar colocando, né, as coisas ali empilhadas, entulhadas, mais ou menos dentro daquela filosofia que eles gostam, né? Filosofia lean, filosofia enxuta. Ah, tem lixo? Beleza. O que pode aproveitar? Já aproveitou tudo que podia aproveitar? O que sobrou? Incinera. Então, a incineração, como recuperação energética, é algo também que pode ser realizado. E aí vamos a mais uma questão. É a questão de número 28, da edição de 2015. Percebam, a lei tinha saído em 2010, ainda temos diversos municípios que não conseguiram implementar na totalidade a coleta seletiva do lixo domiciliar, e lá naquela ocasião já existiam questões caindo do ENAD falando sobre isso. Para vocês verem como esse assunto ele é atual, é um assunto relevante e está presente no nosso dia a dia. Então, a questão de número 28 de 2015 fala o seguinte: o artigo 9º da Lei 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conhecida também pela sua abreviatura PNRS, determina que, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, ou seja, a empresa não produzir resíduos. Segunda, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e, finalmente, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, quando a gente ouve falar, o europeu gosta muito desse termo, lixo zero não significa calçada limpa. Lixo zero é o quê? É a não geração do lixo. Então, a adoção de procedimentos, de mecanismos, até mesmo de embalagens que não gerem resíduos.
Tá? E isso daí saiu diretamente da lei, né? E foi adaptado. E continua. Um município com 57 mil habitantes, situado na região nordeste do Brasil e considerado área turística, desenvolveu em 2014, com ampla participação da população, o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. E normalmente isso é feito através daquele mecanismo de consultas populares, onde a população se faz ouvir, as lideranças locais têm voz, têm a possibilidade de opinar, e isso com certeza torna o processo muito mais robusto. Vamos continuar. Em 2015, implantou a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, possibilitada pela ação consorciada com outros 2 municípios. Então, eles formaram ali uma parceria, né, formaram ali um arranjo, justamente buscando maximizar o resultado. A coleta seletiva também já está em funcionamento, sendo os resíduos entregues em uma cooperativa. O município está à frente de muitos outros, que nem sequer desenvolveram seus planos municipais. Então vamos lá. Nas audiências públicas, ficou visível a importância dada à Política Nacional de Resíduos Sólidos pela população do município. E isso é um fato, né, pessoal? Passou a ser tema das escolas, né, no ensino básico, no ensino fundamental. Isso aí já faz parte, né, do vocabulário das pessoas, já faz parte do nosso dia a dia, né? Então, ficou visível a importância dada pela população do município, que acredita que a observância aos princípios da lei poderá valorizar ainda mais o potencial turístico da região. Muitas ações estão previstas para serem desenvolvidas e o prefeito do município terá de decidir a que será implantada primeiramente, considerando o que está previsto na lei. Olha que bacana. E aí a banca pergunta o seguinte: de acordo com o exposto e com os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o prefeito do município deve priorizar o desenvolvimento de um programa de alternativa A, capacitação sobre riscos ambientais e ergonomia para os cooperados. Alternativa B, esclarecimento à população acerca da separação correta dos resíduos para reciclagem. Alternativa C, conscientização sobre a importância do consumo consciente, visando a não geração e a redução de resíduos. Alternativa D, comunicação visual para a divulgação das metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem à população. E alternativa E, incentivo à criação de empresas que utilizem os resíduos sólidos, reinserindo-os ao ciclo produtivo. E aí, meus amados, o que vocês têm a dizer? Letra C? Isso. Eu também vou dizer. Eu não também tô vai dizer? Deixa tu tá com a legenda em cima aqui, eu não tô conseguindo ler aí. Aí é o seguinte: incentivo a criação de empresas que utilizem os resíduos sólidos, reinserindo-os ao ciclo produtivo. Essa aí tá legal, hein? Essa tá bacana, tá bonitinha. Mas essa tá lá no final. E aí? O prefeito do município deve priorizar o desenvolvimento de um programa de acordo com o exposto e com os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o prefeito desse município deve priorizar o desenvolvimento de um programa de 2 pontos. Cinco opções. Então, eu já tô no 50%. Eu já tô no 50% aqui. Boa, isso aí. Essa é a mentalidade do concurseiro. Eu já sei o que não é. E aí agora vamos ficar aqui, vamos fechar as possibilidades. Espera aí. Incentivo a criação da empresa de resíduos sólidos inserido ao produtivo.
E aí? Podemos? Podemos. Então, vamos lá, cruzem os dedos. Tá aí, ó. Letra C. Aí. É isso aí. Você que marcou a letra C, parabéns. Conscientização sobre a importância do consumo consciente, visando a não geração e a redução dos resíduos. E aí vamos ver o que estava errado nas outras, né? Que foram muito bem estruturadas para te deixar na dúvida, né? Para te deixar com aquela sensação, poxa, mas veja bem, né? Aquela outra ali estava me seduzindo. Então vamos ver o que estava errado na letra A. Então, capacitação sobre riscos ambientais e ergonomia para os cooperados. Será que esse é o papel da prefeitura? Esse deveria ser o papel ergonomia, né? A postura correta para você trabalhar, para você desenvolver as suas atividades. Né? Então, assim, não me parece ser muito o caso, né? Alinhado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não seria o caso do prefeito pensar nessas coisas. Mas vamos ver a letra B, o que ela tem a dizer, o que está errado. Esclarecimento da população acerca da separação correta dos resíduos para reciclagem. Não, a população vai separar o que é resíduo que tem potencial de reciclagem e o lixo úmido, isso só. A separação correta do resíduo, o que é papel, o que é vidro, o que é metal, isso vai ser feito lá na cooperativa. Tá? Então, essa separação correta, na verdade, ela carece desse complemento. Né? Vai separar só o que é resíduo e aí a população depois... Ela separa. Vou colocar aqui nesse saco, nesse tambor, nessa lata, vou colocar aqui os produtos com potencial de serem reciclados. E depois, na cooperativa, eles vão ser separados. Letra D, comunicação visual para divulgação de metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem. Bom, tudo bem reduzir, né, o consumo, mas eu posso estipular uma meta disso. Eu posso transformar isso numa meta para a população? Não. Eu tenho que conscientizar a população. E se eu falo de comunicação visual, estou falando o quê? De um outdoor, estou falando de um quadro de gestão à vista. E a pessoa que não tiver acesso, não estiver passando ali na hora? Essa comunicação visual ali, ela não caiu muito bem na história, não. E a última questão, a gente sabe que muitas vezes os municípios até geram incentivos para a instalação de empresas, né? Cedem ali, fazem cessão de terrenos por uso, né? Um prazo determinado, abrem mão de arrecadação dos impostos municipais quando aplicáveis na situação, né? Então você tem ali um mecanismo de atração. Agora, incentivar a criação de empresas, eu não acredito que isso seja o papel do prefeito, não. Então, realmente, a alternativa C acaba sendo, né, dentro dessa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a alternativa mais viável. E era isso, pessoal, que eu tinha programado aí para esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco aí agora à disposição de vocês para dúvidas, questionamentos, algum comentário aí que vocês queiram, né, fazer. Né? Gostei muito da participação, da interação de vocês. Né? Foi, nota 10, pessoal. Gostei bastante. Tarcísio, o pessoal aí está afiadinho, pelo menos na parte logística aí, pode ficar tranquilo que o pessoal vai dar conta do recado. Legal. Algum aluno gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria agradecer pela aula, né? Foi bem leve, passou voando assim um tempo, agora já vai dar 9 horas e nem deu para notar. Parabéns. E obrigada. Obrigado, Silvio. Eu também quero agradecer o professor Júlio aí pela aula dada, foi certeira. Tomara que na prova do ENAD ilumine a gente que cai justamente isso daí. É isso aí, com certeza. Mas sobre cadeia de suplemento foi muito boa. Eu gostei muito. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço aí a presença, o carinho de vocês. E quando a gente tem essa possibilidade de interagir, de trocar informações, gente, isso é fantástico. E realmente foi o que a Silvia falou. Quando tu vê aí, 9 horas. Mas a gente tem papo aqui para virar a noite conversando, né, tomando um Guaraná, conversando a respeito desse assunto, que é um assunto atual, bacana, fantástico, e que com certeza é por isso até
que ele é objeto de atenção por parte da banca examinadora lá do MEC. Legal, legal. Júlio, mais uma vez eu agradeço, tá, pela disponibilidade, pelo apoio nos bastidores, inclusive. Com certeza. Mas é aquilo, né, Tarcísio? É parceria, né? A gente aqui não tem uma cadeia de suprimentos, né? Mas a gente tem que cuidar muito bem dos elos constituintes, né? E é um ajudando o outro para a gente fazer justamente, né, essa nossa escola, nossa instituição cada vez mais forte, cada vez mais agregando valor a esses profissionais maravilhosos que fazem parte, né, desse nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida acadêmica. Perfeito, perfeito. E é interessante que o Júlio ele trabalhou questões do próprio ENAD, né? E essas questões elas estão no nosso simulado, né? E esse estilo de questão ele é replicado em todas as outras questões, né? Variando um pouco o formato, mas é isso, normalmente com um enunciado um pouquinho grande, depois entrando propriamente na pergunta, né? Mas essas 3 questões que ele resolveu, né, como ele mostrou, são do ENAD e elas estão lá em nosso simulado, né? No decorrer dessa semana, pessoal, eu confirmo a próxima temática, que vai ser na semana que vem, tá? Eu vou atualizar o meu planejamento para vocês até ainda essa semana e eu posto lá no grupo, né? E para encerrar, eu também queria agradecer a participação dos alunos aqui. A Tainara me mandou mensagem, ela estava com um probleminha, mas ela está conectada o tempo todo, então acompanhou, ouviu bem, visualizou bem as questões, né? E aí também sem contar o Alan e a Silvia que acabaram participando bem também, né? Então agradecer, estender o meu agradecimento a vocês. O objetivo desses encontros é exatamente esse, é trazer maior clareza nos assuntos abordados, trazer, sim, algumas questões do próprio ENAD para resolver juntos, né? E mostrar para vocês, apresentar, assim, um pouco desse raciocínio na resolução. Porque lá na prova do ENAD, vocês terão um tempo, mas pegar esse tempo e dividir pela quantidade de questões que vocês terão, vocês não terão muito tempo para resolver cada questão, né? Então, é aquilo, é ler, tentar entender na primeira leitura, no máximo fazer uma segunda leitura, uma releitura apenas, e marcar a questão, porque são muitas, né? A gente vai ainda falar isso nos próximos encontros, né? Mas é isso, é tentar entender um pouquinho a lógica de como funciona para ajudar na resolução, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Essa gravação, ela